Olá, queridos alunos do Colégio Militar de Brasília, da terceira companhia. Vamos para mais uma aula sobre as questões do Enem, na qual a gente vai aplicar algumas técnicas de correção. Até aqui, como foi visto, pouco ou quase nada de conhecimentos específicos foi utilizado, foi requisitado por parte do aluno para a resolução das questões. A princípio, bastou que o estudante tivesse um bom senso crítico, uma boa leitura, uma boa interpretação, já seria suficiente para que ele gabaritasse, fechasse as questões. Vamos dar prosseguimento hoje com mais duas questões. Então, questão 19, partiremos, como sempre, do enunciado, do comando da questão. Vamos fazer uma coisinha diferente hoje, vamos dar uma incrementada aqui na nossa percepção. Além de fazermos a leitura aqui do enunciado, nós vamos também ler as assertivas, as alternativas, de fato tentando encontrar aquela que faz mais sentido, mesmo sem a leitura do texto. Porque aqui, se a gente for atento, se a gente fizer uma leitura mais cuidadosa, a gente já consegue perceber que há problemas nos itens e que já, dependendo do que a gente encontrar na leitura do texto, lembra, não é para resolver a questão sem ler o texto. Não é isso. A gente precisa apenas ter certeza, ou melhor, ter um direcionamento a mais. Então eu leio aqui a A, por exemplo. Essa questão A, pelo que está pedindo, não faz muito sentido. Pode ser que no texto isso sofra alguma alteração? Sim, normalmente não é o que vai acontecer no mundo real. Em se tratando de interpretação de texto, algumas coisas que não fazem sentido aqui, ou que são muito estranhas aqui, vão se confirmar e vão tornar o item errado após a leitura. Fechou? Então, o uso de citação de dados estatísticos nesse texto tem o objetivo de, então, duas coisas: citação, uso de citação, dados estatísticos. Para que um indivíduo usa citação e dados estatísticos em um texto? É para dar mais crivo ao seu argumento, para sustentar os seus argumentos. É um elemento argumentativo, ou seja, ele tem o intuito de provar uma tese, de provar um ponto de vista. Isso só lendo o enunciado, mais nada. Então vamos prosseguir aqui. O uso de citação e de dados estatísticos nesse texto tem o objetivo de a. Ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros que cresce a cada dia. Então, se a tese for no sentido de dizer que a poesia serve para denunciar a morte de negros que cresce a cada dia, então vou usar dados estatísticos para mostrar que a poesia é importante para denunciar. 70% dos casos de negros mortos foram denunciados pela poesia. Imagina a gente contando esse tipo de situação num texto. A gente já começa a observar que essa A, ela é problemática por si mesma. Tá? Então, eu vou colocar citação e dados estatísticos de institutos respeitados, renomados, de dados estatísticos para ressaltar a importância da poesia para denunciar. Eu posso até escrever um texto argumentando que a poesia tem o seu papel na denúncia desse grupo social. Ok? Mas o IBGE vai fazer uma pesquisa sobre isso, por exemplo? Meio estranho. Item B. Destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária no Brasil. Então, vou usar citação, vou usar dados estatísticos para destacar como cresce exponencialmente a temática do preconceito na produção literária do Brasil. Ok, é possível, tá? Não é, poxa, eu acho que tem coisa mais importante para ser falado nesse contexto do que isso aqui,
exponencial, a temática do preconceito na produção literária no Brasil. Posso fazer um texto argumentando isso, dados estatísticos mostrando como essa temática vem aumentando com o tempo, beleza, totalmente plausível, apesar de que se colocar na balança isso daqui, qual que é a relevância? Né? Beleza, a literatura é importante, eu sou professor de literatura, sei da sua importância, mas vou escrever um texto para falar de como estatisticamente isso aqui aumentou? Não sei, complicado. De novo, letra C, uso de citação, dados estatísticos para demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais. Isso aqui é uma grande besteira por si mesmo. Ah, mas eu posso ter um texto que fale disso. Pode. Mas, poxa, eu estou elaborando uma questão para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que exige dos candidatos um nível de criticidade, né, de vivência, de saber lidar com as diversas situações do mundo, da vida. Eu vou colocar um texto que se preocupa com o incremento, né, na quantidade de expressões artísticas, né, do jargão artístico na discussão de problemas sociais. Qual a relevância disso aqui? Meu Deus, como as expressões artísticas, né, estão aumentando nas discussões, né? Isso vai fazer toda a diferença, só que não faz diferença nenhuma, né? Então vamos deixar de sobreaviso. Pode ser que a gente encontre essa barbaridade aqui, mas sejamos bem honestos. Então percebam que o que eu estou fazendo nessa questão, nessa videoaula na qual não tem vídeo, só a imagem, eu não apareço, que vocês já me conhecem, percebam que só de analisar o item por si só, a gente já encontra problemas. Então tudo isso que eu estou suscitando aqui, a relevância, tem que ser levado em conta na hora de você analisar uma questão interpretativa do Enem. Eles não vão colocar bobagem. Os temas das redações do Enem são temas relevantes no contexto global. Então a gente precisa ter esse olhar. Letra D. Evidenciar argumentos que reforçam. Então, eu vou evidenciar argumentos. Olha aqui, o que eu concluí a partir da leitura só do enunciado? Citação, dados estatísticos, é para reforçar um argumento, para fundamentar um argumento. Aqui, evidenciar não é bem a palavra que eu usaria. Ok, eu vou evidenciar, destacar argumentos, ok, que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. Perceba, existe uma relevância a mais aqui. Então, existe violência. Quem sofre mais com essa violência? Os negros. Então, isso é relevante porque na hora da gente lidar com essa violência, com a forma da polícia agir, etc., tudo isso tem que ser levado em conta. Então, tem uma certa relevância. Então, além da conexão da citação dos dados estatísticos com o elemento argumentativo em si. Então, eu uso citação e dados estatísticos para reforçar argumentos. Letra E. Salientar o aumento da participação. Salientar, acho que é a mesma coisa, né? De evidenciar, destacar. O aumento da participação de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura. Então, eu vou usar citação, dados estatísticos. Perceba que os dados estatísticos nos ajudam muito mais a atacar os itens, a atacar as alternativas, criticando-as, do que a citação. A citação, qualquer citação fala sobre qualquer coisa, eu posso usar para falar sobre tudo. Agora, dado estatístico tem um uso mais limitado. O dado estatístico ele tem um uso mais restrito e nos ajuda a ter um olhar melhor sobre isso daqui. Então, vamos lá, salientar o aumento da participação de jovens
nos movimentos de resistência na área da cultura. Então, houve um aumento de tantos por cento no número de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura. Dependendo do contexto, da abordagem, isso aqui pode ter mais ou menos relevância. Então, esse item aqui, ele tem a possibilidade de ser verdadeiro dependendo da abordagem, né? A partir daquele prisma que eu já coloquei, que é o prisma da relevância, então a participação de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura é algo relevante, porque mostra uma iniciativa, mostra uma espécie de agora chega, né? Agora basta, né? Vamos lutar pelos nossos direitos, então que seria algo relevante sobre o qual alguém falaria, tá? Sobre o que alguém poderia falar num texto. Então vamos deixar, a princípio, é a letra D ou a letra E. A gente tem aqui essas outras que elas não são erradas em si mesmas, mas no quesito relevância, algumas beiram a bobagem aqui, certo? Então vamos ler o texto e em seguida fazer as devidas considerações para ver se realmente essa maneira de analisar o texto, que é uma maneira não nova, ela incrementa aquilo que a gente já vinha fazendo para nos ajudar a responder a questão do Enem, certo? Então, se a gente conseguir entender tudo que eu estou falando aqui na resolução das questões, a maioria das questões do Enem podem ser resolvidas por vocês de forma tranquila para que você consiga ir o seu objetivo. Então, questão 19. São tantas formas de matar um preto que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. Se não era bandido, um dia ser, por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. Então, de maneira geral, tem tudo a ver com o que a gente leu aqui nas alternativas, né? Então, questão da morte do preto, que se justifica, não era bandido, mas um dia vai ser. Então, sempre tem uma justificativa para o preto morrer, segundo esse texto. A estrofe acima, isso aqui, percebam que isso aqui não é enunciado, isso aqui é o texto que vai começar a se desenvolver a partir dessa citação. Então, a citação da qual o enunciado aqui tratou. A estrofe acima é do poeta educador social Baticum Proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Opa! Tem algumas coisas aqui das questões que a gente analisou. Tá, mas a base, o nosso norte é isso aqui, ó. Uso de citação, dados estatísticos. A citação está aqui, usou essa citação para mostrar, né, para reforçar o quê? Ceará em quase, apenas contextualizou a citação, né, em quase sua totalidade negros para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Então, usou a citação para reforçar um ponto. Vamos ver se tem a ver com alguma. Ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros, que cresce a cada dia. Ele usou a poesia para ressaltar a morte de negros, mas a citação e dados estatísticos não servem para ressaltar essa importância. É diferente. Usar a poesia para denunciar e mostrar como isso vem sendo feito, ou para justificar, ratificar aqui essa ideia de que os pretos sofrem mais é legítima, é diferente de usar a citação e dados estatísticos para ressaltar a importância da poesia para denunciar. Ele não está falando de como uma poesia é importante aqui. Ele está usando a poesia para mostrar a ideia que está sendo tratada dentro da poesia, que é a questão da morte de pessoas pretas. É a partir da arte que Baticum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, slams e saraus com temáticas que discutem os problemas sociais. Vamos ver aqui. Destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária no Brasil.
Demonstrar um incremento no quantitativo de expressões, não evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. Salientar o aumento da participação de jovens no movimento, ok, tem a ver com essa última. Só que isso aqui ainda não diz respeito, ou melhor, não parte de dados estatísticos. Então, a citação foi usada aqui e reforçou esse argumento. Tá? Continuemos. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídios, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. Então, o Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance. Então, um dado estatístico mostrando aqui que as chances de um negro ser morto pela polícia, ou melhor, de maneira geral, né? Se assassinado de maneira geral, não especifica aqui, se da polícia aqui foi incremento meu, justifica um movimento de resistência crescente no Brasil. Então, as maiores chances de um preto ser morto, de um negro ser morto, justificam um movimento de resistência crescente. Beleza. Além disso, a gente tem outros dados estatísticos aqui, 77% das vítimas de homicídio, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. Então, vamos de novo aqui na leitura das assertivas. O uso de citação, isso aqui, e de dados estatísticos, temos 77%, 2,7 mais vezes. Nesse texto tem o objetivo de ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros que cresce a cada dia. Não, já falamos sobre isso. Nesse quesito aqui, a própria citação, tá? Ela entra para reforçar aqui. A estrofe acima é do poeta educador que atua na periferia do Ceará, preparando jovens em que sua totalidade negros para enfrentar dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Tá? Fala da citação, mas a citação não é usada para ressaltar a importância da poesia. E aqui não tem nada a ver com um dado estatístico. B. Destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária do Brasil. A gente acabou de ler o texto, a gente viu que não está falando sobre crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária. Não fala sobre isso, né? Esse item aqui, de fácil entendimento de que ele está errado. Letra C. Demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas. Ele até usa algumas expressões, mas os dados estatísticos reforçam isso? Não. Ele está falando de homicídio. Então, a resposta tem que trazer alguma coisa aqui de homicídio. 70% das vítimas de homicídios. Ok. Não por acaso o tema mais explorado nas rimas, verso e prosa é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídio. Quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria jovens. Então, 77% das vítimas de homicídio são negros. Então, demonstrar um incremento. Letra D. Evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. Então, vamos lá. Citação. Para enfrentar dificuldades impostas pelo racismo estrutural. O que está falando na citação? São tantas formas de matar um preto que para alguns a sua morte está falando do assassinato, está falando da morte de um indivíduo por ser, como está aqui no texto, preto. Ok, primeiro quesito foi cumprido. Dados estatísticos. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídio. Falou de novo de assassinato de negros. Então, com a certeza que é a D, vamos só matar a letra E aqui para o desencargo de consciência. Salientar o aumento da participação de jovens nos movimentos de resistência. Até em que em alguns momentos do texto isso fica evidente, que há esse aumento aqui, as batalhas de rimas, slams, saraus, beleza. Mas os dados estatísticos não salientam o aumento da participação de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura. Percebam, uma informação legítima, uma informação que está no texto, mas não é o que está pedindo aqui. Vou até destacar, não é o que está pedindo aqui no enunciado.
citação, dados estatísticos. Você tem que lembrar disso aqui para resolver a questão, para achar a alternativa correta, que é a letra D. Só tem estatística e citação aqui para reforçar a questão da violência, tá? Vítimas em potencial da violência, caso mais extremo, o assassinato, o homicídio, tá? Aqui está genérico, mas não quer dizer que por isso está errado. Então, é isso, meus alunos. Vamos focar no que importa. Claro que a gente falou de uma forma mais desenvolvida, de uma forma mais dilatada aqui, mas na hora de resolver a questão você tem que ser simples e objetivo. O intuito dessa aula é municiar você para interpretar com mais agilidade, com mais segurança os textos. Professor, mas chegar lá na hora da prova eu vou ter que lembrar de tudo isso? Sim, vai ter que lembrar, mas quanto mais você praticar, quanto mais você exercitar questões de interpretação de texto, sempre buscando esses elementos que eu citei, vamos ordenar aqui: ler primeiro o enunciado, ler as alternativas procurando problemas nela, partindo do ponto de vista da relevância, e depois tentar encontrar exatamente o que está falando no enunciado a partir dos elementos chave aqui do enunciado. Então, na alternativa, tem que trazer isso aqui a partir do texto. Fechou? Então, um forte abraço e espero que tenham gostado. Valeu!